Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite do José e da Associação Comercial, o nosso querido amigo Raul Jungmann. Antes de tudo, antes de falar rapidamente do extenso currículo que ele tem, dizer que é um amigo do Rio de Janeiro, ele mora no Rio de Janeiro, casado aqui no Rio de Janeiro, né, Raul? E que hoje está em Brasília por um problema pessoal de saúde, ele não pôde comparecer, estaria aqui, e que o Raul, eu conheço o Raul há algumas décadas já, então para mim é um prazer muito grande aqui estar interagindo com ele. Para mim é uma coisa muito fácil, porque não só pessoalmente, mas também por já ter participado e ouvido do Raul muitas coisas do que nós vamos falar aqui agora, inclusive com reuniões na minha casa, no tempo que ele era ministro da Defesa, no tempo que ele foi ministro da Segurança Pública. Quando eu conheci o Raul, até um pouco antes, ele foi ministro da Reforma Agrária, ou seja, só teve problemas agradáveis na vida, em termos, nunca pegou nada muito fácil. Reforma agrária, segurança pública, defesa, enfim, são sempre de uma relevância extremamente importante. E um dado, eu acho que interessante para o Rio de Janeiro, o Raul, nós fomos companheiros do Conselho da Light, quer dizer, o Raul, enquanto conselheiro da Light, ele teve a oportunidade de discutir, apreciar e não apreciar muitas das questões aqui do Rio de Janeiro, como todos nós. Então, essa questão, o assunto aqui, eu diria que o Raul também é uma das pessoas mais qualificadas hoje aqui no Brasil para falar de segurança pública. Eu vou falar muito pouco, Raul, porque eu sei que você tem muito a falar do que eu já ouvi, mas essencialmente hoje, e o que tem sido o mote das apresentações aqui, a questão da segurança pública, mesmo durante, vamos dizer assim, as apresentações mais otimistas, a questão da segurança pública aparece sempre como uma ressalva, e sempre transversalmente a todos os assuntos que foram discutidos aqui, ou seja, praticamente sem exceção, existe sempre uma vírgula enquanto a gente não resolveu o problema da segurança pública. Isso é uma característica de como tem sido aqui o fórum. E você, pela sua experiência, e eu acho, não tenho certeza, você vai colocar que a questão perpassa o Rio de Janeiro e que o crime e a segurança pública, eles têm muito uma vertente nacional e transnacional, que é algo que poucas pessoas como você, pela sua experiência no governo, pelas informações e pela tua qualificação, poucas pessoas podem falar sobre isso. Então, essencialmente, sem perder muito tempo, eu te passo a palavra. Nós vamos ter 1 hora para conversar e, se houver espaço, eu posso abrir para alguma pergunta para a plateia. Enfim, então, a palavra é sua, Raul. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Davi, muitíssimo obrigado por essa tão generosa apresentação que você nos fez. E a recíproca é verdadeira. Você é um amigo muito querido e a quem eu consulto sobre diversos temas pela sua expertise, competência e também extenso currículo que você tem de serviços prestados. Eu quero agradecer ao presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o presidente José, pelo convite. Pedir desculpas pela minha ausência, mas o Davi já antecipou razões especificamente que eu não estou podendo viajar, tenho que ficar aqui no Rio de Janeiro, mas eu fiz questão de participar. Se não fosse esse óbice, eu estaria aí com vocês, seria um imenso prazer e uma honra. Por isso, meus agradecimentos a esse convite. Vamos lá. Eu costumo iniciar todas as minhas falas sobre segurança pública abordando um aspecto histórico, que é o seguinte. O Brasil teve 7 constituições, a primeira em 1824, a última em 1988. Em nenhuma dessas constituições, e isso é uma questão absolutamente central e pouco assimilada, pouco notada, o poder central, seja no Império, seja na República, ele teve atribuições constitucionais. Ou seja, o poder central no Brasil, enfatizo, ele nunca teve responsabilidades constitucionais com a segurança pública. Isso nos leva a duas consequências
que eu chamaria atenção. A primeira delas é se nós não temos competências constitucionais do Poder Central, então nós também não podemos falar que nós temos um Sistema Nacional de Segurança. Nós temos aquilo que se chama de planos. O plano é correspondente ao ministro da hora, o ministro da vez. Se o ministro dura 3 anos, o plano dura 3 anos. Se ele dura 3 semanas, ele dura 3 semanas. Tá? Ou seja, o próximo ministro, a tendência é que ele, procurando deixar a sua marca, ele então busca um novo plano, uma nova visão e assim por diante. Mas isso não significa que nós temos um sistema. A segunda das consequências, por óbvia, é a questão de que nós não temos uma política nacional de segurança. Então, eu queria que vocês retivessem isso. Primeiro, nós não temos atribuições constitucionais ao Poder Central. Segundo, nós não temos também um Sistema Nacional de Segurança e uma política nacional de segurança. Ora, então quem cuida da segurança no Brasil? Na Constituição, no seu artigo 142, está lá colocado com muita clareza que isso fica com os estados. Fica com os estados. O governo central, o governo federal, ele tem 2 ferramentas, que são exatamente a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, como nós sabemos, que tem atribuições específicas, mas não quer dizer que isso cubra a segurança pública nem de longe. A Polícia Rodoviária Federal cuida de 70 mil quilômetros de rodovias federais, da sua fiscalização, do seu monitoramento. E a Polícia Federal cuida de alguns tipos penais, como, por exemplo, combate a drogas, o descaminho, além de outras funções, digamos assim, administrativas, como emitir passaporte, fazer a aduana, não é? A imigração e etc., etc., que fica atribuída a ela. Ora, então, quem é que cuida, como eu dizia, da segurança pública no Brasil? Vamos fazer aqui um exercício. Imagine que algum amigo nosso ele venha sofrer um assalto. Quem é que vai cuidar disso? Quem vai cuidar disso? É a Polícia Militar Estadual, a Polícia Civil Estadual, o Ministério Público Estadual e a Justiça Estadual. Compreenderam? Então, todos aqueles crimes que são praticados contra a pessoa e contra o patrimônio, e evidentemente diz respeito à lei, eles são cuidados pelos estados. Decorrência disso. Muito simples. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Justiça Estadual, como o nome diz, elas estão adstritas ao território do Estado. Então, São Paulo cuida de São Paulo, Rio de Janeiro cuida de Rio de Janeiro, Pernambuco cuida de Pernambuco, Goiás cuida de Goiás. Ora, e o crime? O crime se nacionalizou, o crime se transnacionalizou. O crime brasileiro, como o The Economist recentemente chamou a atenção, alguns meses atrás, o PCC, não é, o primeiro comando do capital, cuja sede, por assim dizer, embora ele esteja em todo o país, fica em São Paulo, ele hoje é conhecido como as 2 ou 3 maiores organizações criminosas do mundo. Ou seja, é possível encontrar o PCC aqui na Europa, nos Estados Unidos, aonde vocês imaginarem. Eu não estou nem falando aqui sob o ponto de vista nacional. Então, como é possível combater um crime que se nacionaliza, que se transnacionaliza, e não é só o PCC, é o Comando Vermelho, é o Terceiro Comando do Capital, é o ADA, amigo dos amigos? Como é que nós podemos combater isso sem ter um poder central com capacidade de enforcement para poder fazê-lo? Não dá. É absolutamente impossível. E o que nós estamos vendo, aliás, recentemente a Folha de São Paulo publicou uma reportagem que dá números a isso. 23 milhões de brasileiros vivem em áreas com milícias ou facções criminosas. É inacreditável. Quer dizer, 10% da população brasileira, eu acho esse número honestamente subestimado, apesar do esforço metodológico da Datafolha e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dá uma dimensão do que é o crime organizado no Brasil. Deixe-me dar alguns dados mais para tornar bem explícita essa minha abordagem inicial para que eu possa então prosseguir. O Poder Central no Brasil tem, como eu disse, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Os 2 juntos têm alguma coisa, vamos lá, então de 24, vai lá, 25 mil, digamos assim, são os efetivos deles. Os governos estaduais, somando Polícia Militar, Polícia Civil, e aí adicionando também as guardas civis, que é uma questão que é preciso analisar e debater, pouquíssima debatida e tem sérios problemas. Pois bem,
eles têm entre 850 e 900 mil. Vocês percebem a distorção? Ou seja, de um lado, 25 mil efetivo, do outro, 800, 900 mil. Dá para quem dispõe de aproximadamente, sei lá, 5, 6% disso, ter a coordenação de todo esse efetivo? Claro que não dá. Vamos olhar agora sobre o lado, por exemplo, do sistema prisional. O governo federal tem 5, exatamente 5, unidades prisionais de segurança máxima, não é isso? Onde lá está o comando, em princípio, dessas organizações criminosas, pelo menos aquelas que estão hoje apenadas. Pois bem, os estados têm 1.400 unidades penais. E aqui eu vou botar uma vírgulazinha que eu vou explorar mais lá na frente. Essas 1.400 unidades penais, na sua grossa maioria, na sua imensa maioria, 80, talvez mais do que isso, elas são controladas por facções criminosas. Ou seja, o sistema penal brasileiro é o home office do crime organizado do Brasil. E não há debate sobre isso. Não existe debate sobre esse tema. Ele está focado em outras coisas que não efetivamente o fato de que é de dentro do sistema prisional brasileiro, né? Os presídios penitenciários, que o crime organizado recruta sua mão de obra que vem nos violentar, matar e sequestrar aqui fora. E nós não temos condições, não temos nenhuma estrutura para poder fazer face a isso que se encontra, que para mim, pelo menos, é o motivo central dessa violência reincidente e que se espalha por todo o país. Indo adiante, vamos dar uma olhadinha em termos do orçamento. O governo federal dispõe para cuidar da Polícia Federal, exclusivamente, e da Polícia Rodoviária Federal, de aproximadamente 26, 28, sei lá, bilhões para cuidar desses efetivos, dados esses de 2022, pelo menos são os mais recentes que eu tenho. Sabe quanto tem os governos estaduais, Davi? Aproximadamente 120 bilhões de reais. Ou seja, vejam a diferença, né? Ou seja, por isso mesmo eu digo que se concentra nos estados, né? E nos estados nós temos um mosaico. Nós temos uma polícia que é talvez hoje a melhor polícia na federação, que está situada em São Paulo, mas eu tenho outros estados que eu aqui não vou citar, obviamente, mas que eles têm péssimas polícias militares, inclusive formando soldados, formando quadros efetivos em 2 meses e meio, que é absolutamente impossível de você formar. Aqui no Distrito Federal, onde eu me encontro, hoje todos os soldados eles já têm a demanda de que eles tenham pelo menos o curso médio e daí para frente ele tem curso superior. E o treinamento em São Paulo ultrapassa 1 ano para que ele efetivamente seja colocado em operação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe compartilhamento de informação, compartilhamento de inteligência, que as operações conjuntas são muito mais moldadas pelo informal, porque não há nenhum arcabouço nesse sentido. Então, nenhum arcabouço legal. Então, à medida que o ministro Lewandowski está propondo, que é exatamente a constitucionalização do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que eu também falo um pouco adiante, ela me parece absolutamente necessária e urgente. Porque se não for assim, São Paulo cuida de São Paulo, o Rio cuida do Rio, e quem cuida do Brasil? Nós não podemos, evidentemente, imaginar isso. Lembrando sempre que todas essas organizações criminosas, elas são, pelo menos no meu tempo, eram 70, hoje elas falam em 72, essas 72, ou seja, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando Capital, Sindicato do Crime, Família do Norte, Guardião do Estado e tantos outros mais, eles têm nas mãos o que é um equipamento de Estado, que é um equipamento público, que é dali que eles recrutam e coordenam e treinam todos os seus exércitos. Então, o cidadão que muitas vezes fica feliz quando sabe que aumentou a detenção, que aumentou que as pessoas foram tiradas da rua, que aumentou que as pessoas foram presas, quer dizer, bandidos, eles foram presos, ele fica feliz com isso, eu sinto dizer, mas que ele simplesmente está tendo a notícia de que o exército do crime organizado está ampliando, porque é ele que detém o controle. Essas 70 facções, detalhe, de origem criminal, ou seja, todas elas foram criadas dentro do sistema prisional brasileiro. Né? E como é que nós vamos enfrentar isso sem resolver, ou pelo menos ter propostas para esse problema? Ninguém toca, esse é um assunto interditado.
a questão do sistema prisional é um sistema interditado, Davi, porque o brasileiro médio hoje, como você acabou de dizer aí nessa reunião, e eu acredito que tem uma boa parcela da elite brasileira presente, esse sistema, né, que está nas mãos do crime organizado, ele só faz crescer. Para vocês terem uma ideia, né? No meu, já está um pouco defasado, mas não mudou a proporção. A proporção não mudou. E aí o que é que você tem? Você tem, a gente tinha aproximadamente 800 mil apenados num sistema que tem capacidade para 400 e 450 mil. Quer dizer, há uma superpopulação, o que só favorece exatamente o trabalho, né, a faina do crime organizado. Prosseguindo, né, nós temos também que considerar que, como disse o ministro Alexandre de Moraes, nós prendemos muito e prendemos mal. Do público que lá está dentro do sistema prisional, apenas 11% lá estão por homicídio. Menos ainda por estarem exatamente liderando quadrilhas, por assim dizer. Mas nós temos aproximadamente 34% relativamente a roubo e um número praticamente semelhante ou próximo por furto. Claro, são ilícitos e claro que tem a mão da lei, tem que agir. Mas, ao mesmo tempo, se vocês observarem, há uma imensa desproporcionalidade entre os crimes de baixa impacto, por assim dizer, não é? Embora não deixem de ser crimes, e aqueles que a sociedade mais preocupa. Não é? E nós temos também um crescimento, né, que nós vemos aí bastante em termos de drogas. Então, esse é um cenário, tá certo, da questão do crime organizado no Brasil. Indo adiante, nós temos que enfrentar um problema, que é a nossa, embora não seja um assunto, digamos assim, relativamente da segurança, mas tem a conexão absoluta. Nós estamos falando, segundo o IBGE, dos 11, 12 milhões de jovens brasileiros, sobretudo na faixa de 15 a 24 anos, os sem, o nem, sem escola e sem emprego. Aí existe uma altíssima vulnerabilidade ao chamado do crime organizado. Jovens que não têm futuro, jovens que não têm um sonho que perseguir, jovens que estão fora da escola, jovens que estão, portanto, fora também do trabalho, eles são extremamente vulneráveis. Exemplo disso, os homicídios na faixa de 15 a 24 anos, eles são duas vezes, quase meia, a média do que é o crime distribuído pelas coortes da nossa população. O que quer dizer que eles matam muito mais e morrem muito mais do que o restante de todos nós. E essa é uma questão que nós precisamos efetivamente enfrentar. É como se nós tivéssemos assim, imagine você uma banheira, e que ela tem uma torneira que está, a essa altura a banheira já encheu e ela está transbordando. O que se deveria fazer, obviamente, todo mundo sabe, que era fechar a torneira. Não, nós ficamos tirando essa água de baldes enquanto ela transborda efetivamente sem parar. Agora, uma rápida passagem pela nossa política de drogas. A nossa política de drogas é um fracasso, é um absoluto fracasso, né? Esse tipo de política que se inaugura lá atrás no governo Reagan, em demandas, por exemplo, globais, o que é que elas têm nos levado? Ela tem nos levado simplesmente a entupir o nosso sistema prisional em usuários em conjunto com aqueles que são os traficantes. Os traficantes são poucos, os usuários são muitos, né? E isso é muito comum acontecer quando, por exemplo, a criminalidade sobe. Então, a sociedade, a opinião pública, a mídia, pressiona o governador chama, o comandante da PM chama o comandante da Polícia Civil, o secretário de Segurança diz, olha, isso não pode continuar desse jeito, vocês têm que tirar a gente da rua. E aí o que é que acontece? Aí vai a varredura da Polícia Militar, seguida pela Polícia Civil, e tira exatamente para aumentar os números, para aumentar a produção. Resolveu algum problema? Resolveu absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Então, essa política ela precisa ser revista. Eu não estou propondo aqui, por favor, liberação de drogas. Acho que, inclusive, se isso acontecesse, sim, uma série de outros antecedentes, seria efetivamente um desastre. Né? Mas eu estou propondo que isso que o Supremo vem
vem debatendo, né, e ainda não concluiu, é que a lei de drogas, ela faz uma clara separação entre o usuário e o traficante. E o que é que separa? Exatamente, por exemplo, a quantidade de substâncias tóxicas apreendidas com o usuário. E essa questão ainda não está devidamente concluída ou terminada e sofre uma oposição, inclusive do Congresso Nacional, que isso é uma pulsão doidivanas. Se você não fizer a separação entre um e outro, não há nenhuma possibilidade de você gerenciar o sistema prisional no Brasil. E é bom dizer que o sistema prisional no Brasil ele tem duas funções. Uma, evidentemente, é sancionar aqueles que cometeram delitos contra o Estado. E o outro é recuperar aqueles que lá estão. Bom, nenhuma coisa, nem outra. Por quê? Porque hoje, dentro do sistema prisional, aproximadamente 93% dos presos, e olhe, 55% que lá estão são jovens, de baixa renda e precária educação. Pois bem, 95% deles não têm nenhuma atividade educacional. E a mesma proporção, talvez um pouco menor, também não tem nenhuma atividade laboral. Então, qual é a recuperação que nós estamos fazendo? Nós jogamos eles lá dentro, eles são capturados pelo crime organizado. E por que são capturados? Porque senão podem morrer. Se ele não escolher uma ou outra das facções para ter algum tipo de defesa, o Estado não é capaz de salvaguardar a vida dele. Então ele vai escolher, portanto ele se filia. E mesmo estando lá fora ou estando lá dentro, ele vai continuar sendo um servo. E vai exatamente agir com violência contra nós. Então esse é um tema fundamental e nós precisamos também rever a nossa política de droga. Eu sei que isso toca em coisas arraigadas, eu sei que isso tende a ser ideologizado, eu sei que isso gera posições controversas, mas, por favor, olhem as estatísticas, Eu acho que é muito claro, tá certo? Se você olha e vê as estatísticas, você vai perceber claramente que nesse caminho nós estamos indo cada vez mais em direção ao abismo, se é que já não estamos efetivamente nele. E vou fazer uma observação final aqui, embora que existam muitos outros assuntos, já que a questão da segurança pública é multifuncional, a questão das nossas polícias, né? As nossas polícias, elas foram originalmente estruturadas para proteger o Estado, ou seja, para proteger não a sociedade, né, mas para, sobretudo, garantir, né, o Estado e aqueles que o ocupam e, de certa maneira e sem sombra de dúvidas, elites. Ela não foi voltada para cuidar efetivamente da sociedade. E o que nós podemos dizer é que a Constituição de 88, ela pouco alterou o que era, digamos assim, as regras vigentes antes, ou seja, durante o regime militar. As polícias militares, elas são voltadas especificamente para a repressão e não para o gerenciamento da segurança nas comunidades, como aliás deveria efetivamente ser. Nós temos aqui como é que se diz, uma jabuticaba, porque existem talvez 6, 8 países no mundo que têm essa divisão entre polícia civil e polícia militar, o que acarreta enorme distorções, mas que é uma coisa que é considerada intocável, né? Sobretudo pela polícia civil, que não quer nem de longe pensar nisso. Então, nós convivemos com a polícia, que é a polícia judiciária, que é a polícia civil, e com a polícia repressiva, não é? E ostensiva, que é a polícia militar. Isso gera problemas que eu não vou abordar aqui, mas quero dizer que isso é uma jabuticaba que só existe efetivamente no mundo. A outra coisa é a politização das nossas polícias. Isso é gravíssimo. Vou citar um exemplo para que a gente se entenda um pouquinho melhor. Imaginem vocês um palácio do governo. Escolham qualquer um dos palácios do governo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, onde vocês quiserem. Ele é totalmente, digamos assim, coordenado, organizado, estruturado com base na polícia militar. Em segundo lugar, com a polícia civil. O que isso acarreta? Bom, isso acarreta não só aí, por favor, mas em vários outros parâmetros, acarreta a politização das nossas polícias. Eu cito um caso, por exemplo, que eu conheço de perto, que é o meu estado de Pernambuco, que quando você tinha uma promoção dentro da PM, isso mobilizava a Assembleia Legislativa e todos os políticos praticamente do estado, em função disso. O que quer dizer que nós estamos, em lugar de fortalecendo a meritocracia, nós estamos fortalecendo exatamente o contrário, a politização dela. Essa politização se estende, inclusive, aos órgãos correcionais, ou seja, estou me referindo às corregedorias. Elas são fracas,
elas são politizadas, ela não tem pessoal suficiente, ela não tem, de fato, a capacidade que é fundamental de separar o bom e o mal policial. Então, é uma questão muito séria que a gente precisa também devidamente abordar. Além disso, vocês sabem hoje, uma das maiores bancadas que nós temos, tanto nos estados, como também no Congresso Nacional, é formada por policiais. É uma das mais expressivas bancadas que nós temos. E elas estão absolutamente voltadas para defender, aliás, seria estranho se assim não fosse, as suas pautas corporativas e as defesas daquilo que são benefícios, mas também são privilégios, né? A aposentadoria muito cedo. Levantem aí o custo que vocês têm hoje das aposentadorias, sobretudo dos altos oficiais da Polícia Militar e da Polícia Civil, o peso que isso tem sobre os estados. É simplesmente abusivo. E, evidentemente, que isso, no caso do Rio de Janeiro, tem um agravante, e é a ele que eu vou me referir agora. Eu acho, e não só no Rio de Janeiro, vou concluir falando sobre o Estado, mas não vou aqui, digamos assim, dizer que é o Rio de Janeiro. Não, isso existe em graus variáveis. Apenas no Rio de Janeiro isso chegou a uma situação, eu diria assim, realmente limite, ou além do limite. Vamos a ela. Quando nós começamos a ter ali pelos anos 70, ali no Rio de Janeiro, né, a formação das milícias. O que eram as milícias? Né? Que inicia-se no Rio das Pedras. Por incrível que pareça, o moto inicial dessas milícias, que eram formadas por policiais, era proteger a comunidade. Então, prestem atenção. Policiais formando milícias para a proteção dos seus parentes, dos seus familiares, da sua comunidade, porque a segurança pública a qual eles pertenciam não tinha capacidade de fazê-lo. Não é? Essas milícias, elas foram crescendo. E, a partir de um certo momento, evidentemente que elas começaram a cobrar um dízimo a partir disso aí. A partir do dízimo, elas evoluíram para outras atividades, vocês sabem, né? A laje, é o gatunete, é o lixo, é tantas outras coisas mais. E, evidentemente, que quem controla o território, um dia vai se dar conta que quem controla o território controla o voto. É aí que começa o que eu chamo, digamos assim, o coração das trevas do Rio de Janeiro, que é exatamente a associação que nós temos entre policiais e políticos. Aqui eu usei um termo muito ruim, eu não quero voltar a usá-lo, tá certo? Mas é uma infecção generalizada, por assim dizer, ou que se generaliza. Ou seja, é preciso ter em mente que no Rio de Janeiro há um pacto entre parte da política e parte da polícia, juntamente com a milícia. E por que isso se dá? Isso se dá porque, como eu disse, quem tem o território tem o voto. Inicialmente, presta serviço elegendo alguns políticos, se reserva exatamente no território um determinado lote de votos para eleger. Num segundo momento, o que acontece? Acontece que a própria milícia, o próprio crime organizado, começa a eleger os seus aliados. Por que não? Então, hoje, nós temos uma bancada do crime organizado dentro do parlamento e que se transfere também para o executivo. E aí isso é terrível, isso é absolutamente, eu diria, é como se fosse uma metástase. Desculpe, é o termo que eu não queria usar, mas eu termino usando. Por quê? Porque cria-se um pacto em que o crime organizado dá votos para políticos e os políticos dão duas coisas. Dão proteção, advocacy, né, para esses milicianos e, ao mesmo tempo, eles dão também benefícios sociais. Como seria isso? Você começa a entregar, né, um posto de saúde, uma assistência, um programa dentro da comunidade para que a milícia ela não seja só um Estado dentro do Estado. Ela passe a ser a lei, né, passa a mandar justamente através da violência. Ela passa a fazê-lo através, sobretudo, também do outro aspecto. Digamos assim, ela tem um chicote, ela passa a ter a cenoura também. E é esse pacto que gerou, por exemplo, o escritório do crime e uma associação, hoje, também, acho que todos aqui sabem, com o jogo do bicho, que hoje tem, evidentemente, tentáculos tanto de um lado como do outro. Então, isso tira a capacidade do Rio de Janeiro de ter segurança, tira a capacidade do Rio de ter segurança. E um governador que assuma
vamos supor, o que ele faz? Se você fosse amanhã governador do Rio de Janeiro, o que você ia fazer? Você ia, como se diz, trombar de frente com esse sistema? Será que esse sistema que se associa a uma porta giratória entre parte da polícia e a milícia, parte, é bom não esquecer, existem bons e sérios policiais no Rio de Janeiro, e são muitos, são a maioria, eu considero. Pois bem, o que você faria? Você iria trombar? E se eles liberassem exatamente o crime organizado para uma grande escalada de violência dentro de 6 meses? Será que a sociedade, a mídia, não estaria pedindo a sua cabeça? Exatamente pela perda do controle do que está acontecendo? Então a gente recai no que é uma dinâmica que vem acontecendo com os governos do Rio de Janeiro, que são exatamente os pactos, não é? Ou seja, os acordos brancos. Ou seja, não é dito, não está escrito, não está feito, mas é como dizer, olha, vocês fiquem por aí no limite do que vocês tocam, e evidentemente que isso tem impactos econômicos simplesmente extraordinários, desvio de carga, roubo, enfim, descaminho e tudo mais que vocês possam imaginar, bilhões disso que acontece com a participação do crime organizado, e segue vida que segue, a vida que segue, só que a vida não segue, Eu me lembro que quando nós tivemos aí uma GLO no Rio de Janeiro, se eu não me engano foi pós-carnaval e antes da intervenção que foi feita no governo Temer, eu tive uma conversa com o arcebispo aí do Rio de Janeiro, e ele chamou os bispos auxiliares. A certa altura, um bispo auxiliar pediu a palavra e disse, olha, deixa eu explicar para o senhor, ministro, como é que as coisas aqui são. Eu fui durante 23 anos, exatamente, cuidava da paróquia da Rocinha, e um dia eu estava fazendo exatamente uma missa de 7º dia para alguém, enfim, um criminoso que tinha morrido, não é? Do lado esquerdo estava a família do criminoso que tinha sido morto. Do lado direito, a família do criminoso que matara o outro criminoso, não é? E que lá estava. Eu então fechei a Bíblia e disse, olha, assim é difícil continuar nesse estado de coisas. Muito bem. Paremos por aqui, embora o tema seja e o assunto seja inesgotável. O que fazer? Eu vou dar apenas aqui um introito, eu já falei isso recentemente numa reunião que tivemos na casa do próprio Davi, que reuniu uma série de amigos para a gente conversar, e eu disse para eles o seguinte, olha, nós vamos ter eleições, né? Eleições agora para prefeito e eleições mais adiante para governador. Se a sociedade, e eu acho que a Associação Comercial do Rio de Janeiro tem um papel, sem dúvida, central nessa proposta, se ela entender que ela de fato faz sentido. Se a sociedade ela não se reunir e definir uma proposta para a segurança do Rio de Janeiro, se não quiser uma proposta, um decálogo, não é? Para o Rio de Janeiro, e submeter, né, aos candidatos, e quando eu digo uma proposta, é uma proposta que tem embasamento social, que tem as entidades empresariais, que tem os sindicatos, que tem a academia, que tem as organizações não governamentais, que tem inclusive organizações policiais, que são várias, que são decentes, o que seja. Mas por que isso é tão importante? Porque senão o futuro governador, tá certo? Ou mesmo o prefeito, embora a prefeitura, a área dela não seja exatamente a segurança, seja a prevenção da segurança e, sobretudo, voltado para jovens e adolescentes, que são aqueles que mais nos matam e são aqueles que mais morrem. Pois bem, retomando, se a sociedade não estabelecer um pacto dela e submeter esse pacto, tá certo, aos futuros governantes, e os futuros governantes assumirem isso, aqueles que o queiram, evidentemente, nós vamos estar de mãos atadas, como estivemos até aqui. Ou seja, o governador ele vai sofrer a mesma pressão que eu disse ainda há pouco, quer dizer, se ele tentar se chocar de frente para fazer essa mudança, que é tudo que nós queremos, né? Porque hoje eu diria que o problema é tripartite. O problema está efetivamente nas milícias do crime organizado, mas ele está na política do Rio de Janeiro, tá certo? Ou seja, não só na política, eu acho que também existe a contaminação em outras esferas públicas do Rio de Janeiro. E, evidentemente, seja judiciário, seja o que vocês quiserem, e, obviamente, a própria política. Então, se, digamos, o povo do Rio de Janeiro, a sociedade do Rio de Janeiro, não se levantar agora, não construir um conjunto de
de demandas, um conjunto de propostas, enfim, uma proposta de política de segurança. E submeter e dizer, nós só votamos, nós só apoiamos quem assumir compromisso com isso. E depois, que é tão importante quanto o ex ante, cobrar essas propostas, ou seja, estabelecer um monitoramento para saber se isso está sendo cumprido. Infelizmente, eu não sei, nem vocês sabem quem vai ser o futuro governador do Rio de Janeiro, mas eu desconfio, espero estar enganado, espero ser, de fato, desmentido, que o futuro governador vai fazer a mesma aliança branca que todos os governadores, quase todos, eles fizeram. Vai fazer a aliança branca, sim, para poder governar. E nós vamos continuar vivendo nessa cidade que eu amo, que eu adoro. Vou dizer uma coisa para vocês, quando eu tinha 17, 18 anos, eu pegava um ônibus, viajava 40 horas para ir para o Rio de Janeiro, para conhecer as praias do Rio de Janeiro, para ver os filmes do Rio de Janeiro e a cultura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, meus caros amigos e amigas, é o Brasil. O Rio de Janeiro está moda, e não apenas por ser, porque o Rio de Janeiro é, sem sombra de dúvida, a vanguarda das coisas boas, bonitas, não é? Da música, da cultura e muito mais que esse país tem. Nós precisamos nos unir pelo Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito bem, bom. Como eu falei logo no início, eu disse que eu iria intervir pouco porque poucas vezes a gente tem uma exposição tão completa, redonda, e eu acho que o que se depreende daqui, Raul, eu acho que o ensinamento, digamos, ainda muito superficial, é que a questão não é só polícia na rua, não é só câmera na rua, não é o que a gente vê, é principalmente o que a gente não vê. E eu acho que a questão da segurança pública está por trás das portas dos presídios, por trás dos gabinetes, por trás, enfim, de uma série de questões que estão sendo tratadas e, de alguma maneira, resumindo também, é que se não houver, do que você colocou no início, você falou que ia falar do SUSP, acabou não mencionando, depois, a gente tem poucos minutos, se você puder falar em 2 minutos, mas se nós não tivermos essa coordenação central, nós também não teremos muita saída em relação a isso. Hoje de manhã aqui, Raul, teve o ex-governador Paulo Artung, que é um exemplo de quem, ou de uma maneira de você combater o crime organizado, quando naquele momento no Espírito Santo ele pouco fez referência a esse assunto, mas para quem conhece a história, você conhece bem, houve uma força-tarefa do governo federal que aportou literalmente no estado do Espírito Santo, não foi só uma decisão do estado, foi uma força-tarefa do Espírito Santo que aportou e onde tinha ali, principalmente na Assembleia Legislativa, uma imensa quadrilha instalada. Então, se eu puder só complementar em relação, porque você teve um protagonismo nessa questão do SUSP, que é o sistema, e que a gente poderia até chamar, e a gente falou que a gente precisa de um plano real para a segurança pública. Quer dizer. Então, se você puder só complementar e depois eu só fecho aqui rapidamente. E só você esqueceu de dizer, Raul, que quando você vinha tomar banho de mar aqui no Rio, você achava a água muito gelada. Né? Isso você não falou. É verdade. Começando pelo fim, qual foi a minha surpresa no primeiro banho? Acho que eu tomei, foi em Copacabana, imagina, que era para um nordestino, 17, 18 anos, tomar banho em Copacabana, coisa absolutamente fantástica. Então eu fui para a água e literalmente sofri um choque enorme, porque as nossas águas são quentes e essa daqui era gelada. E foi um choque que eu nunca me esqueci até hoje. Mas, olha só, lá atrás, um carioca chamado Luiz Eduardo Soares, quando do governo Lula I, ele formulou o SUS, Sistema Único de Segurança Pública, que era exatamente uma ponte para essa descoordenação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imagina que o Davi é o ministro da Segurança e eu sou o secretário de Segurança do Estado, qualquer um deles. O Davi pega no telefone e liga para mim e diz, olha aqui, o secretário, o Júlio,
A partir de agora, a prioridade é o feminicídio. Então, eu quero que o senhor priorize isso bem, tudo bem. Muito obrigado, ministro. Desligo e faço o que eu quero. Vou repetir, eu faço o que eu quero. Porque ele não tem dinheiro, ele não tem efetivo, ele não tem mandato legal para fazer nada, ele não tem força. Imagine isso para todo o Brasil. O senhor ministro, Davi Zilberstein, literalmente não tem nenhuma capacidade de influenciar o enforcement, nada. Ele consegue fazer alguma coisa, sabe quando? Se ele tiver algum dinheiro para dar. Algum dinheiro para dar, senão ele não vai conseguir. Vocês imaginam uma coisa dessa? Deixe um pouquinho, viu, Davi? Eu já respondo sobre o SUS, mas eu queria ir um pouquinho adiante. Vocês querem saber o que é segurança pública no Brasil? Então vamos lá. Todas as áreas sociais do Brasil, de 1988 para cá, foram contempladas com mais alto nível da administração pública, ou seja, se tornaram ministério. Saúde é ministério, já era educação, previdência, esporte, cultura, o que vocês imaginarem. E a segurança, que é um dos três, ou se não, primeira preocupação do brasileiro, onde é que está o Ministério da Segurança Pública? Vocês sabem, eu fui o único ministro da Segurança Pública em 300 anos de vida independente do Brasil. O que vocês dizem disso? Porque nós nunca tivemos isso. Imaginem vocês o Ministério da Saúde sem o Ministério. Imaginem vocês o Ministério da Saúde sem o SUSP. Imaginem vocês a saúde sem os percentuais, digamos assim, constitucionais, devido pelos 3 níveis. Pensaram? Então vamos um pouquinho adiante. Vamos pensar também no caso de que não existem normas gerais, normas básicas, por exemplo, como diz a saúde. Não existe. Senhores, isso é anarquia. Nós vivemos num sistema anárquico em termos de segurança pública. Vamos falar a verdade? E, enquanto isso, o crime está simplesmente eliminando a nossa possibilidade de viver em sociedade. Ah, fulano, vamos sair às 9h30? Não dá, porque isso aí já começa a ficar rigoroso. Vamos lá no bairro tal? Não vou no bairro tal, pelo amor de Deus, você está maluco? Eu não estou querendo ser assaltado. Nós vivemos assim. Nós vivemos inteiramente vulneráveis. Quando eu fazia política, que eu já deixei há algum tempo, e eu ia pedir voto na periferia, eu chegava lá, o povo estava atrás das grades. Atrás das grades, a birosquinha de esquina que vende a cachaçinha, etc, ele está atrás, o povo já está inteiramente aprisionado aí dentro. Essa é a nossa realidade. E nós vamos reagir ou não? Não adianta ficar só aqui no diagnóstico, mas vamos ao SUSP. O SUSP, que foi aprovado no governo Temer, como eu procurei dizer, ele vem desde lá de trás, mas foi aprovado, foi reformulado, foi aprovado no governo Temer. O que é que ele possibilita? Ele possibilita uma coordenação. Porque nós não estamos querendo, como eu disse aqui, apoiando o ministro Lewandowski, retirar atribuições dos estados. Não, nós não queremos isso. O governador logo diz, não venha se meter, deixa que eu cuide. Meu amigo, você cuida do seu estado, mas quem cuida do Brasil? Você não cuida do Brasil, nem ninguém vai cuidar do Brasil. O Brasil precisa cuidar do Brasil. E isso não vai acontecer se não houver a constitucionalização. Porque senão, o ministro Davi liga para mim ou para qualquer outro secretário, eu não quero nem saber. Eu não quero saber. Não depende de você, não tem dinheiro de você, não tem base legal, não tem nada, absolutamente nada. Então nós precisamos disso. O SUSP foi uma ponte que se fez. Por que fez ponte? Porque estabelecia a coordenação, porque ele estabelecia uma corregedoria nacional para avocar determinados processos, porque ele criava um conselho nacional, porque ele estabelecia uma política, tá certo? E porque era lei, não é um plano, é porque era lei. Ou seja, ele tem um conjunto de ferramentas dentro dele, tá certo? Eu citei apenas algumas aqui, que, à semelhança do SUS, permite que você estabeleça a coordenação. O SUS é, sobretudo, uma ponte para fazer essa coordenação. O ministro Lewandowski resolveu subir o sarrafo e transformar isso em alguma coisa constitucional. Perfeito, acho que é fundamental, mas está o SUSP aí e ele precisa, está saindo, justiça se faça, né? Nesse governo ele está saindo do papel, mas precisa de muito mais. Vou dar um outro exemplo para vocês. Nós conseguimos, o Fundo Nacional de Segurança, criado lá atrás, tá certo? Ele não tinha um tostão, Então, nós conseguimos realocar os recursos da loteria esportiva gerida pela Caixa Econômica Federal e colocar dentro desse fundo, sem criar aquilo que gera tentativa de suicídio dos economistas. Não sei se o Davi, um economista, também se suicidaria, que é você fazer a vinculação entre fontes e despesas, né?
Então a gente conseguiu, porque isso era um recurso que não entrava no orçamento, e hoje você tem 3 bilhões e meio, que são a única verba que permite exatamente você ajudar os estados e fazer coisas dos estados. Então, Davi, o SUSP é isso. O SUSP é um mecanismo, é uma ferramenta que dispõe de vários dispositivos. Olha, ele dispõe, inclusive, de uma coisa muito importante, que é exatamente uma auditoria. Vocês sabem que o Estado brasileiro não dispõe de informações sobre segurança pública? Eu devo ter vários aqui empresários, vários estudiosos, vários acadêmicos. Eu pergunto a vocês, é possível estabelecer alguma política pública sem informação? Por favor, levante a mão. Quem é que acredita nisso? Pois bem, o Estado brasileiro, por não ter um sistema, por não ter atribuições constitucionais, ele se alimenta dos dados de informação de dois estados. E eles, evidentemente, que têm as suas métricas. Ele, evidentemente, pode dar ou subtrair ou tirar, lembrando sempre que segurança é poder. E ainda mais em anos eleitorais. Quer dizer, é uma vitrine enorme para os governadores, né? E, evidentemente, compartilhar muitas vezes sucesso não dá. Então, como é que você vai fazer alguma coisa? Se sequer as informações originárias ou de base você tem. Agora, quer saber o que acontece na educação? Muito sim, vai lá no INEP. Quer saber o que acontece na saúde? Vai no DataSUS, é maravilhoso. Quer saber, na verdade, a mortalidade no Brasil? Vai do sistema de informação de mortalidade da saúde, gente. E a segurança não tem nada, absolutamente nada. E é assim que nós vamos superar? Bem, eu paro por aqui, perdão se eu me apaixono por essas coisas, porque, de fato, convivo com elas há muito tempo e fico ansioso, confesso a vocês, em ter soluções, porque, no fundo, o crime organizado, ele destrói a sociabilidade. A gente não encara mais o outro como propõe a Bíblia, né? Amar o outro como a ti mesmo. E o outro passa a ser uma ameaça. O outro passa a ser isso destrói a cidade, a sociabilidade, destrói a nossa relação. A gente está cada vez ficando mais distante um do outro. A gente só quer saber de celular, só quer saber de internet, quer ficar distante. Ou então a gente se encastela. Quem pode, põe segurança, põe carro blindado, seja o que for. E, evidentemente, muitos exultam quando você diz, como disse o ex-governador Witzel, né? Vai dar um tiro na cabecinha. Tiro na cabecinha? Isso quer dizer que você está atribuindo à polícia a decisão quem vai viver e quem vai morrer? Isso é a forma mais perversa de corrupção da polícia, porque a polícia, a partir daí, passa a ter o poder de dizer você vai morrer ou você não vai morrer, porque eu estou liberado com relação a isso. E sorte de quem não cair exatamente nesse dilema, porque quem cair, paciência. Então nós vamos nos encastelar, cada vez vamos fazer condomínios, cada vez mais nós vamos mais nos trancar, cada vez nós vamos buscar mais segurança privada, e onde é que vai parar isso? Alguma vez isso conseguiu reverter o processo que nós estamos vivendo? Não reverte, gente. Ou seja, ou nós conseguimos segurança de fato para todos, né? Ou então pode se isolar, claro. Quem pode, quem não pode, vive sempre com efetivamente esse dilema. Por isso é que eu concluo fazendo um pedido. O pedido de que a Associação Comercial do Rio de Janeiro, ela lidere um movimento para unir a sociedade, para trazer propostas efetivas. O Rio de Janeiro tem gente da melhor qualidade nessa área, tem peso, tem musculatura. Se vocês quiserem, com soluções efetivamente para isso, não é? E fazer esse pacto e levar isso para as próximas eleições, não é? Quem tiver compromisso e quiser o bem do Rio de Janeiro, quem estiver do lado da vida do Rio de Janeiro, apoia isso daí e vamos cobrar dos futuros governantes. Esse é o papel da sociedade. O papel outro é exatamente do governador, do Estado, do sistema de segurança pública. Nós não vamos, evidentemente, substituí-los, mas nós vamos cobrar. E eu estarei junto com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Cateia. Excelente exposição. E, bom, eu posso até falar em nome do presidente José, acho que ele quer falar alguma coisa. Passo a palavra para ele concluir, na realidade. Bem, ministro Jungmann, muito obrigado pela gentileza do seu tempo, da sua disponibilidade de estar conosco. Eu sei aí das suas dificuldades circunstanciais de tempo e eu fico muito honrado de recebê-lo. Eu acho que nós hoje reunimos aqui, Davi, um conjunto de pessoas e é um privilégio para a Associação Comercial ter tido pela manhã Paulo Artung
e agora, no início da tarde, Raul Jungmann. 2 políticos brasileiros que nos honram, que honram a classe política, que fizeram muito pelo país com seu pensamento estratégico. Bom, dito isso, eu acho que assim, as suas recomendações de que deva ser criado um sistema único de segurança pública, com a similaridade com que foi criado o Sistema Único de Saúde, que possa organizar o setor da segurança pública, ter dados importantes para as tomadas de decisões, para as políticas públicas relacionadas à segurança, isso é fundamental. Agora, de hoje até lá, e isso demanda um tempo, eu acompanhei de perto, como médico, a construção do Sistema Único de Saúde, e essa caminhada não é uma coisa trivial, ela tem dificuldades de captar o dado, analisar o dado, compartilhar as informações, leva um tempo, e eu acho que o Rio de Janeiro não tem esse tempo, não tem esse tempo. Na sua percepção, ministro, assim, hoje Paulo Hartung nos disse que ele não criou nada, ele copiou as coisas que aconteciam de bom nos outros estados e trouxe para o estado do Espírito Santo. E que talvez nós pudéssemos, agora eu estou perguntando, olhar as coisas que já deram certo na segurança pública em algum estado brasileiro. Se o senhor, que é um estudioso do tema, poderia nos indicar aonde está dando certo alguma política pública relacionada à segurança que nós pudéssemos incorporar. E aí eu quero lhe dizer que nós da Associação Comercial iremos tentar criar, junto com a Firjan, com a FEComércio, com o SEBRAE, com a OAB, com as organizações civis, uma estrutura, e eu já lhe convido para fazer parte dela, porque o senhor possui o conhecimento acumulado que poucos brasileiros têm. Então, pelo seu amor ao Rio de Janeiro, eu lhe peço que esteja conosco nessa jornada. Nós vamos conseguir construir isso juntos, mas de hoje até lá, eu precisaria que o senhor nos dissesse, indicasse que estado brasileiro nós poderíamos estar copiando as coisas boas que pudessem ter sido realizadas nesse ambiente da segurança pública. Raul, antes eu queria complementar a pergunta, Raul, mostrando do presidente Josias aqui que não por acaso os outros governadores mais populares são aqueles que obtiveram os melhores resultados em termos de segurança pública. Olha, desde já convite aceito, fico muito feliz com a receptividade do presidente José à nossa proposta, e eu vou citar, tem muita coisa, fora, alguém aí citou Nova York, sem sombra de dúvida, mas eu vou citar uma do falecido, do finado governador do meu estado, Eduardo Campos. Quando ele assumiu, ele fez basicamente três coisas, e não são tão complexas assim. Primeiro, ele chamou a si a segurança pública. É uma coisa que eu achei inédito isso, de imensa coragem dele, porque a tendência dos governantes é afastar isso, Não, eu vou chamar isso a mim. Né? E ele fez isso fazendo reuniões mensais com as suas polícias, com o Ministério Público convidado, com a Justiça convidada. O que foi que ele fez? Essencialmente, ele dividiu o Estado em 44 distritos. Em cada distrito desses foi feito o levantamento de qual era a situação, o diagnóstico da segurança pública. O que é que você tinha em termos de crime, como você tinha, o que é que acontecia, qual era a atuação, como é que estava o estoque de processo na justiça e assim por diante. A partir daí, ele unifica exatamente, unifica em termos operacionais. Ele cria comandos unificados das polícias, tá certo? E, evidentemente, não tem esse enforcement, mas com a assistência, com a participação do Ministério Público e da Justiça. E, a partir daí, ele começa a estabelecer métodos, ou seja, se hoje eu estou aqui, eu quero estar em quanto tempo aqui. Ele consensuava isto, tá certo? No interior do governo e buscava o respaldo, evidentemente, em discussões com a sociedade.
A partir daí, ele fazia, José, reuniões mensais, onde ele passava o dia inteiro levantando índice por índice, porque avançou, porque não avançou, porque isso aqui funcionou, porque não funcionou, com audiência das polícias, civil e militar, do Ministério Público e da Justiça. E mais do que isso, ele atrelou aos bons resultados a produtividade, ou seja, ele introduziu a variável produtividade dentro exatamente do desempenho policial que era feito, evidentemente contando com as demais entidades. E isso foi uma coisa que fez Pernambuco, que estava ali pelo segundo lugar, alguma coisa assim, às vezes até primeiro lugar, ele caiu verticalmente. Depois, esse programa, meio que com a morte dele, etc., ele sofreu alterações e ele não voltou a ter o enforcement, quer dizer, a presença do governador cuidando especificamente disso. Mas aí você tem unidade, você tem coordenação, você tem comando, digamos, único, e você tem, sobretudo, o peso político do governador e com base em dados para fazer com que essas mudanças aconteçam. Não é tão difícil fazer isso, não é tão difícil fazer isso, não é? Mas você passa, e hoje aí você tem como estabelecer zonas criminogênicas, você tem como saber onde é que estão os jovens de 15 a 24 anos, como fazer programas centrados especificamente neles, são coisas que você pode efetivamente fazer. Existem muitas outras, Josimar, José, não dá para estabelecer todas elas aqui, mas esse é um exemplo claro de tecnologias e de métodos que estão disponíveis e que podem ser feitos. E a sociedade acompanhando isso, tem que ter transparência, tem que passar os dados, tem que mostrar o que está acontecendo. Vocês todos, nós todos discutimos o que está acontecendo na educação, a partir da Prova Brasil e de outros mais, então nós temos que começar a ver isso. Então essas são algumas das formas. Agora, temos outros problemas de grau de complexidade realmente muito mais avançado e que não depende só do Estado, por isso é preciso ter também uma pactuação, que é, por exemplo, o caso do sistema prisional, Se nós continuarmos, tá certo, a jogar jovens, dentro disso, se nós continuarmos com uma política... E aqui eu queria dizer uma coisa, viu, José? Eu não sou de passar a mão em cabeça de bandido. Eu não sou de passar a mão em cabeça de bandido. Muito pelo contrário. Eu acho que, por exemplo, para quem mata, para quem sequestra, para quem lidera crime organizado, aquilo que a gente chama de RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, a cela dura, como se chama lá, não tem acesso, não tem encontros com as suas mulheres, não tem, todo e qualquer depoimento tem que ser efetivamente gravado, a OAB é contra isso, mas mesmo com seus advogados tem que ser gravado, tá certo? E nós temos que ampliar os presídios do sistema de segurança máximo, onde a gente possa exatamente isolar esses que são irrecuperáveis e que são verdadeiros monstros. Não. Eu acho que você tem que ter mão dura e mão muito dura com quem mata, com quem sequestra, com quem trabalha com drogas. Os outros, o que nós pudermos recuperar, o que nós pudermos fazer, nós temos que procurar fazer. Eu vou ter que, infelizmente, pedir desculpas, mas eu tenho que me retirar. Né? Eu tenho um compromisso que o José sabe qual é a origem dele, aliás, o José sabe qual é o compromisso dele, e eu preciso me fazer presente lá. Por isso, eu peço desculpas, José, a você e a todos que estão aí, inclusive o meu querido amigo Davi, porque, infelizmente, eu já cheguei no meu limite. Ok? Valeu, Raul, muito obrigado, hein? Até abraço. Grande abraço a todos e a todas. Muito obrigado.